Bem, Lena, neste domingo acontece a eleição unificada para o Conselho Tutelar em todo o Brasil. Essa votação que é muito importante no viés educacional para todo o território brasileiro. Essa eleição que inicia durante a manhã a partir das 8 horas e prossegue até às 5 horas da tarde, uma eleição muito semelhante àquelas que a gente está acostumado para prefeito, presidente. As pessoas vão se dirigir até os pontos e fazer o seu voto nas urnas eletrônicas. Para tratar sobre esse assunto e a importância dessa eleição, eu vou conversar com a promotora de justiça, Cristiane Corales. Promotora, primeiramente, obrigado por nos atender. Fala um pouco sobre essa eleição, a expectativa e a importância da participação da população nesse processo. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade nesse momento que estamos tão próximos da eleição do Conselho Tutelar, um momento tão importante pelo papel desempenhado pelos conselheiros tutelares na proteção do direito de crianças e adolescentes. É muito importante que a sociedade reconheça e dessa forma compareça no domingo, no dia 1º, será uma eleição unificada em todo o país. Só em alguns municípios do estado do Rio Grande do Sul, por conta das enchentes, é que nós não vamos ter a eleição. Acho importante aproveitar esse momento também para comunicar, para que fique muito claro para a comunidade toda do Rio Grande do Sul. Nós não teremos eleição agora no dia 1º de outubro, em Bagé, Mussum e Lajeado. Em Porto Alegre, não teremos em uma microrregião, que é a microrregião 1, que sofreu muitos alagamentos em razão das chuvas desta semana. Nos outros municípios, até agora, está mantida a eleição no dia 1º de outubro. Ela será em todo o país, das 8 até as 17 horas. O eleitor ele deve comparecer com documento com foto, e é muito importante que a sociedade avalie, né, a campanha dos conselheiros, a própria conduta deles em sua vida, porque se exige uma idoneidade moral para ser conselheiro tutelar. Então, a sociedade tem esse importante papel em prol das crianças e adolescentes, que é o olhar para as propostas desses conselheiros tutelares candidatos e verificar quais aqueles que apresentam um perfil melhor para desempenhar essa função, que é a função de dar encaminhamentos em situações de risco das crianças e adolescentes, não apenas só na educação, mas direito à convivência familiar, convivência social, à saúde, ao esporte, lazer, cultura. Então, são todos aqueles direitos fundamentais assegurados às crianças e adolescentes no nosso ordenamento jurídico. E o conselheiro tutelar, muitas vezes, é aquele que primeiro tem a notícia de uma violação ou ameaça de violação a esses direitos. Ele faz encaminhamentos, orienta crianças e adolescentes e suas famílias, também dá advertências em casos em que eles estão sendo omissos. Enfim, são uma série de situações que podem prevenir um mal maior em relação a crianças e adolescentes. Nós temos ele, então, ali na ponta como importante parceiro do Ministério Público nessa garantia de direitos. Tá certo, promotor. Então é importante deixar claro a importância da eleição desses conselheiros tutelares em todas as cidades brasileiras que vão ter essa eleição agora no próximo domingo. Você resumiu um pouco sobre a função dessas pessoas, desses conselheiros. Como você enxerga a evolução do Conselho Tutelar dentro das escolas? A gente sabe que a gente vem passando por reformulações e, obviamente, isso acontece nos ambientes educacionais. Como você tem enxergado isso nesse novo cenário, nesse novo mundo que a gente vive? Tem o bullying, tem tantas outras situações que acabam ocorrendo e, obviamente, isso aumenta um pouco a demanda por parte dos conselhos tutelares. Sim, todos aqueles envolvidos na proteção da infância e juventude, inclusive os conselheiros tutelares. A sociedade, então, nos últimos anos, teve uma mudança significativa por vários motivos, inclusive por aquele momento de pandemia que atingiu sobremaneira crianças e adolescentes, 1 ano e meio de escolas fechadas. Então, com o retorno delas, nós tivemos uma outra realidade, né, outros desafios.
potencializado os problemas que tínhamos antes, dificuldades, depressões que impactam no aprendizado, a própria violência que muitas vezes é no âmbito do grupo que os jovens fazem parte, a questão do bullying, tanto crianças e adolescentes são vítimas. E o que os conselheiros tutelares nessas situações escolares? Então, a família tem uma obrigação legal de garantir a presença na escola de crianças e adolescentes. Para tanto, no Rio Grande do Sul, nós temos a ficha de comunicação de aluno infrequente, que é a FICAI, onde, esgotadas as possibilidades da escola de retorno dos alunos, o conselheiro tutelar também era chamado a atuar nesse caso para envidar todos os esforços que esse aluno retornasse para a escola. Então, essa é uma das ações que são realizadas pelo Conselho Tutelar no sentido de garantir a permanência dos alunos na escola, a frequência escolar, a advertência das famílias, e muitas vezes eles também contribuem com momentos de proximidade no grupo escolar, de orientação, de fazer um momento de reflexão com aqueles alunos e até mesmo de advertências a famílias dos envolvidos ou de apoio, encaminhamentos para programas públicos que possam solucionar questões ou minimizar as violências, tanto na sociedade quanto no espaço de convívio que é a escola, né, o espaço onde crianças e adolescentes exercitam diariamente esse convívio social, eles aprendem a conviver com seus pares, como nós dizemos, né, aqueles que são das mesmas idades próximas, enfim, é um importante exercício para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, ele deve ser o mais saudável possível. Então, são muitos desafios, tanto para o Ministério Público na atuação da infância e juventude, quanto para, sim, o papel do Conselho Tutelar. Ele identifica no seu território de atuação, que pode ser um bairro, um município, quais são as demandas mais frequentes, deve encaminhar ao poder público, deve encaminhar ao Ministério Público para que novas políticas públicas a partir dessas demandas possam ser pensadas de forma prioritária, para que um orçamento municipal possa contemplar uma política pública nova ou ampliar alguma existente que não está atendendo de forma satisfatória uma demanda que atinge crianças e adolescentes. Enfim, ele pode contribuir e muito para uma política pública que seja mais significativa para as necessidades atuais que envolvam o público-alvo, crianças e adolescentes. Então, existe muito trabalho para o conselheiro tutelar fazer no dia a dia, não é apenas estar no conselho tutelar, precisa ter uma relação com a sociedade, por isso a importância desse formato em que a sociedade é que elege o conselheiro tutelar. Né? Então, ela delega essa missão para os candidatos eleitos e eles também precisam ter toda uma articulação, não só de forma individual, com as crianças e adolescentes que são vítimas em seus direitos, mas também com a sociedade como um todo, seja no espaço escolar, seja com o Ministério Público trabalhando o ideal em parceria com os promotores da infância e juventude, seja com os gestores públicos, né, e com outras instituições da sociedade civil que também prestam apoio na proteção do direito e garantia de direitos de crianças e adolescentes. Falando sobre o serviço do próximo domingo, principalmente o serviço para as chapas, esse resultado sai logo após a apuração desses votos, sai logo após o fim do processo de eleição que termina às 5 horas da tarde, logo ali já se tem o resultado. E quanto tempo esse conselheiro, quantos são eleitos que ficam nessa gestão? São 5 conselheiros eleitos que assumem no dia 10 de janeiro, também é uma data unificada em todo o país. Então, nós vamos providenciar nesses municípios do Rio Grande do Sul que não puderam realizar no dia 1º de outubro em função das enchentes que aconteceram nas últimas semanas, nós vamos providenciar que o processo, né, possibilitar, juntamente com o Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente de cada um desses municípios, organize em uma outra data, antes, para que todos possam assumir no dia 10 de janeiro, como já estava previsto, né? Então, temos um intervalo entre agora outubro, novembro e dezembro, para fazer a eleição dos municípios que faltaram, é importante compartilhar essa informação, e o objetivo é que todos assumam no dia 10 de janeiro, então, são 5 conselheiros e 5 suplentes. O eleitor, ele precisa levar um documento com foto, e comparecer na sua sessão eleitoral de costume. O
que acontece? Normalmente são em órgãos públicos, são em escolas, talvez possa acontecer alguma aglutinação de sessões, mas o eleitor pode verificar isso com antecedência nos sites das prefeituras ou junto ao seu Conselho Municipal de Direito de Crianças e Adolescentes do seu município. Ok, promotor, obrigado por nos atender. Sucesso nesse processo eleitoral agora do próximo domingo e que a vontade da população seja colocada na urna para a eleição desses conselheiros. É a partir da vontade da população que nós teremos esse novo conselho tutelar, né? Cada município vai ter o conselho tutelar que a sua população escolher agora no dia 1º de outubro. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço para nós tratarmos de um serviço tão importante. Tá certo, obrigado, promotora de justiça Cristiane Corales, ela que é coordenadora também do Centro de Apoio Operacional da Educação. Lena, a gente traz então esse serviço da eleição do Conselho Tutelar para este domingo a partir das 8 horas da manhã. Esse processo segue durante o dia, encerra às 5 horas da tarde. A população cachoeirense está convidada e é importante a participação, a vontade da população na eleição desse novo Conselho Tutelar aqui de Cachoeira do Sul.